Graça e paz a todos. Amados, vamos dar uma breve estudada aqui sobre consequências da desobediência. Sabemos que quando a gente prega a Bíblia na íntegra, muitos nos chamam de legalista, porque existe um grande número de cristãos, que se dizem cristãos, na verdade, que alegam que nós vivemos na era da graça, então onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então, quanto mais pecarmos, mais o Senhor vai ser misericordioso conosco, porque vivemos na era da graça. E outros também não pensam assim, não. Eles pensam até que nós temos que obedecer os mandamentos, mas não do jeito que na íntegra que a Bíblia diz, porque isso aí eles chamam de legalismo, como se fosse uma religiosidade, fazer o que a Bíblia nos ensina. Vamos ali fazer um comparativo, um paralelo, como sempre trago aqui a vocês, do Antigo Testamento com o Novo, que não muda, tá? A vontade de Deus, aqui eu não ensino teologia, porque eu não sou teólogo, tá? Estudiosos de teologia, eles estudam cada versículo, ali eles se aprofundam. Eu leio e estudo a Bíblia para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então vamos lá. No livro de Salmos 106, vamos lá, Salmos 106. Salmo 106, deixa eu anotar aqui, versículo 34 ao 41. 34 ao 41, o que nós encontramos? Vamos falar sobre a desobediência. Eles não destruíram os povos. Está falando da desobediência do povo, tá? Eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos. Prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Finalizando, entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Então, Deus havia separado o seu povo, tirou do Egito, uma terra pagã, e prometeu que estaria levando eles à terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel. Mas ao chegar lá, eles tinham que expulsar aqueles povos de lá, para que eles não adquirissem costume daqueles povos. Mas eles obedeceram. Vou ler para vocês aqui para continuar, no livro de Êxodo. Vamos lá, Êxodo, capítulo 34, versículo do 11 ao 12. Encontramos o seguinte: obedeça às ordens que hoje lhes dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Olha, a advertência do Senhor. Aqui muitos iriam chamar essa advertência de legalismo. Então, Deus está sempre separando os seus. Estou lendo Antigo Testamento, tá? Vamos mais adiante agora. Vamos outro, Deuteronômio, capítulo 20, versículo 16 ao 18. Encontramos o seguinte: contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixe vivo nenhum ser que respira, conforme a ordem do Senhor. Deus mandou matar, tá? Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus. Destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus,
os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Por que teria que matá-los? Porque Deus é mau? Não. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Então, é a advertência. Eu li para vocês Antigo Testamento. Aí pessoas vão dizer aqui, porque o mais que a gente lê, essas coisas não entram na cabeça desses pagãos, que se dizem cristãos. Isso é um legalismo. Deus estava errado. Aí vão falar assim, vão entrar os... Mas o Edson aí é Antigo Testamento. Tudo bem. Vamos lá. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 1 ao 8. Vamos ler. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, entre os que se dizem cristãos, ali, não a igreja, tá? Uma congregação local. Imoralidade ou fornicação, tá? Outras versões falam fornicação. Isso. Imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Então, havia uma pessoa ali, congregando naquela igreja local, lá em Corinto, que estava fazendo sexo com a mulher do pai dele. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então, pessoas falam, não, nossa igreja aqui do Corinto é uma bênção. Então, devia ter ali pessoas legalistas, né? Porque isso me serve, isso já não me serve. Isso me serve, isso já não me serve. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Entrega esse homem a Satanás. O mundo jaz do maligno. Então estava falando para expulsar ele da comunhão. Porque tinha que expulsar ele da comunhão. Para ver se ele se arrepende, tá? Aí ele volte. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrem-se do fermento velho. Ninguém faz isso hoje, tá? Para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não como um fermento velho, que é o pecado, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, sem o pecado. Os pães da sinceridade e da verdade. Então, aquela igreja estava se orgulhosa, dizendo que era a igreja do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está falando para irmãos. Até então, são irmãos, tá? Mas ele descobriu que tinha ali um joio no meio daquele trigo. O homem estava dormindo com a mulher do pai dele e ninguém estava fazendo nada. Era o que a gente vê muito hoje em dia. Deus é amor. Não é assim não. Deixa o irmão na igreja. Já escutei até aquele teólogo Augusto Nicodemos falar que você ser divorciado e casado com outro, isso não é pecado, tá? Que Deus perdoa se você estiver arrependido, mas você pode continuar com a sua segunda esposa. Mas não deve participar como membros da igreja. Você pode vir participar da igreja, assistir os cultos. Já escutei isso da boca do Augusto Nicodemos. Quer dizer, participar como membro não pode. Então,
passa a mão na cabeça, alivia o pecado. Não difere nem um pouco da igreja de Corinto. Agora vocês vão falar assim, mas isso... Antes falaram que era Antigo Testamento. Ah, isso aí foi o apóstolo Paulo. Vocês nunca escutaram isso, não? Então vamos ver o que Jesus está falando. Vamos lá. Vamos ver o que Jesus fala. Vou ver se eu acho aqui. Que fala sobre... É Mateus, se não me engano. Mateus 18. Vamos lá. Mateus 18. Olha, como tratar a ofensa de um irmão? Se não me engano, é Mateus 18, versículo 15 ao 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, não é para fazer fofoca, mostre-lhe o erro. Ó, Jesus está falando agora, tá? Mostre-lhe o erro. Ó, você tá divorciado, você casou com outro, você não sabe que isso é pecado. Ó, você está fazendo sexo como se fosse marido e mulher, você não está casado ainda, você não sabe que isso é pecado. Ó, você tá no vício da pornografia, você não sabe que isso é pecado? Você tem que ter certeza que a pessoa está fazendo isso também. E você chama de irmão, que até então você entende que ele seja seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Agora é para todo mundo, para envergonhar. Conte à igreja. E se ele se recusar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Jesus falou isso. Pagão. Expulse ele do meio de vocês. Não se misture com eles. Não se misture com essa gentalha. Mas vocês estão entendendo, meus amados? Aí terminando, olha. Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Isso é comunhão. No Antigo Testamento falou de comunhão. O apóstolo Paulo, com aquela igreja de Corinto, que o homem estava dormindo com a mulher do pai dele, falou de comunhão e falou para expulsá-lo, esse perverso do nosso meio, para que com um pouco de fermento faz com que toda a massa seja fermentada. Aqui Jesus falou para expulsá-lo. Falou que um pouco... tudo que a gente desligar na terra será desligado no céu. O apóstolo Paulo desligou aquele homem da comunhão. Entregou a Satanás, entregou ao mundo, para ver se ele se arrepende e volte. Aquele que faz com que um pecador se arrependa, ganha muito com o Senhor. Então, meus amados, era só isso. Eu só queria mostrar para vocês, eu sempre vou bater nessa mesma tecla. De repente, eu já postei vídeos sobre esse mesmo assunto no canal já várias vezes, não sei. Mas essas coisas sempre me tocam muito, sabe? Sempre quando eu releio a Bíblia, essas coisas são tão claras. Aí vocês vão falar assim, mas Wellington, como é que nós vamos frequentar a igreja? Chegou lá, estou na igreja. Que todo mundo diz, Wellington, que temos que congregar. Aí você vai lá na igreja, o pastor da igreja, vou dar um exemplo aqui, tá? O pastor é heterossexual, ele é casado com a esposa dele direitinho. Mas ele fala que o casamento do mesmo sexo não é pecado. Então, eu posso congregar nessa igreja, Wellington? Aí, ou então, o pastor da igreja, Wellington, ele é casado direitinho com a sua esposa. Mas ele falou que quem se divorcia e casa com outro não é pecado. Eu devo congregar nessa igreja, Wellington? Eu acabei de ler para vocês aqui. Antigo Testamento, livro do apóstolo Paulo, e finalizei com Jesus Cristo falando que aquele que está pregando algo diferente desse livro tem que tratá-lo como gentil, publicano, pagão, expulsar, entregar esse homem a Satanás. Mas então, isso aí eu entendi. Mas a igreja tem dono. A igreja não é minha. Como é que eu vou expulsar o dono da igreja, o pastor da igreja? O que vocês vão fazer? Vocês vão sair no meio deles. Só que tem palavra aí que diz assim, ó, eles saíram do nosso meio, na verdade saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Se foram dos nossos, permaneciam. E essa é a diferença. É que as pessoas confundem igreja com templo físico, feito por mãos humanas. A igreja somos nós. Nós temos que sair no meio onde está o fermento velho, onde está o pecado. Porque nós somos massa nova, nós somos repletos do Espírito Santo. Tá bom, meus queridos? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.